Você provavelmente acha que conhece o Nordeste do Brasil. O sol, a caatinga, o povo forte. Mas tem uma coisa que quase ninguém fora daqui sabe: escondida entre as pedras, nos galhos retorcidos da vegetação seca e nas margens de rios que parecem não existir, cresce um universo inteiro de frutas que a maioria do Brasil nunca viu, nunca provou e nem imagina que existe. Não são frutas de supermercado. Não são frutas de cardápio de restaurante chique. São frutas que o sertanejo conhece pelo nome, que a avó colhe de mão em mão, e que guardam sabores tão únicos que, quando você experimenta pela primeira vez, sente que o mundo escondeu algo de você por tempo demais. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mudar o que você pensa sobre o Nordeste. A nona laranja da Bahia. Imagine uma fruta que parece ter saído de outro planeta. A nona laranja da Bahia tem uma casca repleta de escamas, parecida com a graviola, mas com uma coloração que varia do verde acinzentado ao levemente amarelado quando madura. Ela cresce em áreas de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga Baiana, e chama atenção pelo tamanho generoso e pela forma irregular, como se a natureza tivesse moldado cada uma com as próprias mãos. Por dentro, a polpa é cremosa, densa, com uma cor que remete ao mel antigo. O sabor é adocicado com uma acidez suave que aparece só no final, deixando a boca com uma sensação quase perfumada. Quem prova pela primeira vez acha que está comendo algo entre uma fruta do conde e uma manga, mas mais delicado, mais suave, como se o sabor fosse propositalmente discreto para durar mais na memória. Acerola selvagem. Diferente da acerola cultivada que você já viu em polpa no supermercado, a acerola selvagem do Nordeste é menor, mais rugosa, e cresce em arbustos que parecem secos mesmo quando estão cheios de vida. Ela aparece especialmente após as primeiras chuvas do ano, salpicando a caatinga com pequenos pontos vermelhos que contrastam com o cinza-bege da vegetação ao redor. Visualmente, é quase imperceptível a princípio, mas quem sabe o que procurar, garimpeia esses cachinhos como se fossem ouro. O sabor é explosivo. Mais ácido do que a versão domesticada, com uma intensidade que faz a língua acordar de vez. Mas logo depois da acidez vem uma doçura espontânea, rápida, que equilibra tudo de forma surpreendente. É a fruta com maior concentração natural de vitamina C registrada no planeta, e quem masca uma direto do galho sente exatamente isso. Uma energia que sobe pelo corpo como se a natureza tivesse colocado tudo o que você precisava num único fruto do tamanho de uma bolinha de gude. Melancia da praia. Não, não é a melancia que você conhece. A melancia da praia é uma espécie nativa que cresce rasteira diretamente na areia das dunas e praias do litoral nordestino, especialmente no Ceará, Rio Grande do Norte e Maranhão. Ela é pequena, do tamanho aproximado de uma laranja, com uma casca mais grossa e estriada, e quem passa pela praia sem conhecê-la provavelmente pisa por cima sem imaginar o que está ignorando. A polpa é menos suculenta do que a melancia comum, mais firme, com um sabor mais neutro e levemente adocicado, parecido com pepino fresco misturado com água de cocô jovem. Ela hidrata de verdade, e os caiçaras e pescadores do litoral a usam exatamente assim, como fonte de água e energia quando o sol está implacável e o mar não é opção. Simples, discreta, mas absolutamente essencial para quem vive onde ela cresce. Seriguela. A seriguela é daquelas frutas que quem é do Nordeste olha com nostalgia imediata. Ela cresce em árvores altas que ficam carregadas de frutinhos amarelo-alaranjados pendurados em cachos, e quando o vento bate, elas balançam todas juntas como se a árvore inteira estivesse vibrando. É uma cena comum nas calçadas do interior, nos quintais das casas antigas, e nas feiras livres onde elas são vendidas ainda no cacho, cheirando bem antes mesmo de você chegar perto. O sabor da seriguela é difícil de descrever sem poesia. É ácida, doce e levemente resinosa ao mesmo tempo, com uma polpa fibrosa que gruda nos dentes e pede que você chupe com calma, sem pressa. A semente é grande em relação ao tamanho da fruta, então a quantidade de polpa é pequena, mas justamente por isso cada mordida tem um valor absurdo. Quem come seriguela gelada num dia de 40 graus no sertão entende porque algumas experiências não têm substituto. Pequi do Nordeste.
O pequi que a maioria conhece é o do Cerrado, símbolo de Goiás. Mas o Nordeste tem sua própria versão, menor, mais rústica e com um caráter ainda mais intenso. O pequi do Nordeste cresce em áreas de caatinga densa, com uma casca externa verde e espinhosa por dentro da polpa amarela que guarda espinhos microscópicos, invisíveis, que só você descobre se morder errado. É uma fruta que exige respeito antes de qualquer coisa. O sabor é forte, gorduroso, com um aroma que divide opiniões. Ou você ama na primeira vez ou nunca mais chega perto. Tem notas de queijo envelhecido, de manteiga antiga, de algo que parece ter sido criado por uma natureza que não estava preocupada em agradar ninguém. Mas quem aprende a comer certo, raspando a polpa com os dentes sem tocar nos espinhos internos, descobre um sabor que marca de verdade, e que faz qualquer feijão ou arroz parecer incompleto sem ele. Goiaba serrana. O nome pode confundir, mas essa não é a goiaba comum. A goiaba serrana do Nordeste é uma espécie que cresce nas áreas mais altas e úmidas da região, como a Chapada Diamantina e as serras do Ceará, com uma aparência mais alongada, casca mais fina e uma coloração que vai do verde musgo ao amarelo pálido quando madura. Ela é menor e mais elegante do que a goiaba dos mercados, e cresce em meio a uma vegetação densa que poucos visitantes chegam a explorar. A polpa é mais firme, menos granulosa, com um sabor que lembra goiaba misturada com flor. Literalmente floral, com um perfume que sobe do fruto antes mesmo de você morder. A doçura é equilibrada, sem aquela saturação da goiaba cultivada, e o aroma é tão forte que uma única fruta é capaz de perfumar um ambiente inteiro. É o tipo de fruta que você come uma vez e passa meses tentando encontrar de novo. Angico. O angico é mais conhecido como árvore do que como fruta. Suas vagens são usadas na medicina popular, sua casca tem propriedades astringentes, e sua madeira é considerada uma das mais resistentes da caatinga. Mas o que pouca gente sabe é que as sementes jovens do angico, antes de endurecerem completamente, podem ser consumidas com uma preparação simples, e têm um papel histórico na alimentação do sertanejo em tempos de seca severa. O sabor é amargo e terroso, com uma textura densa e farinhenta, nada parecido com qualquer fruta que você já comeu. Não é uma experiência agradável no sentido convencional, mas é poderosa, é o sabor da sobrevivência, de uma planta que se adaptou a condições extremas e que carrega em cada semente toda a resiliência da caatinga. Provar o angico é menos sobre prazer e mais sobre entender de onde vem a força de uma região inteira. Cajá umbu. Se você já provou cajá ou umbu separadamente, sabe que são duas experiências muito diferentes. Agora imagine um híbrido natural entre os dois, que acontece espontaneamente na natureza do sertão nordestino, sem intervenção humana. O cajá umbu é exatamente isso. Uma fruta de casca amarelo esverdeada, levemente ovalada, que parece indecisa entre ser um e outro, e que cresce em árvores que também parecem não ter escolhido um lado. O sabor é a melhor síntese possível dos dois. A acidez marcante do cajá aparece primeiro, abrindo o paladar com força. Depois vem a doçura mais suave e envolvente do umbu, que amacia tudo e deixa a boca com um frescor que dura minutos. Quem prova diz que é impossível comer um e parar. É uma fruta que parece projetada para viciar, e que só existe porque a natureza do Nordeste decidiu, um dia, fazer algo generoso. Mandacaru. O mandacaru é o cactus símbolo do Nordeste, aquele que aparece em toda ilustração, em todo poema de Patativa do Assaré, em toda fotografia de caatinga que você já viu. Mas o que quase ninguém mostra nessas fotos é a fruta. Quando chove, o mandacaru floresce com flores brancas enormes que só abrem à noite, e logo depois surge um fruto vermelho intenso, oval, do tamanho de um ovo, coberto de espinhos pequenos que precisam ser removidos antes de qualquer contato com a polpa. Por dentro é uma revelação. A polpa é branca com sementes pretas, extremamente suculenta, com um sabor suave, levemente adocicado, que lembra pitaia, e não por acidente, porque ambas pertencem à família dos cactos. É refrescante de uma forma que parece impossível para uma planta que vive meses sem água. A sensação de morder um mandacaru no meio da caatinga é a imagem mais honesta do que o Nordeste é. Duro por fora,
surpreendentemente generoso por dentro. Quixaba. Pouquíssimas pessoas fora do Nordeste já ouviram esse nome. A quixabeira é uma árvore típica da Caatinga, de tronco tortuoso e copa densa que serve de sombra para animais e viajantes. Seus frutos são pequeninos, esféricos, de cor negra quando maduros, parecidos com azeitonas silvestres, e crescem em cachos que aparecem especialmente depois das chuvas do inverno nordestino. O sabor é doce e levemente astringente, com uma textura pastosa que gruda no céu da boca. É comparado por quem conhece a uma mistura entre tâmara e uva passa, mas com algo completamente próprio que não cabe em comparação nenhuma. A quixaba é uma daquelas frutas que o tempo quase esqueceu, que sobreviveu na memória dos mais velhos e no instinto dos pássaros que disputam cada fruto com os humanos que ainda se lembram de buscá-la. Jatobá. O jatobá é imponente antes mesmo de você abrir. A casca é dura como madeira, marrom escura, e parece mais um pedaço de lenha do que uma fruta. Para abrir, precisa de força, uma pedra, um facão, uma determinação específica. Mas quando você finalmente consegue partir ao meio, aparece uma polpa seca e esbranquiçada, envolta em um pó fino que se espalha no ar com um aroma único, forte, que mistura baunilha com terra molhada. O sabor é diferente de qualquer coisa. Farinhento, levemente adocicado, com uma textura que lembra bolo seco misturado com rapadura fina. Não é suculento, não é refrescante, é alimentício, denso, energético. O povo do sertão usa a polpa para fazer bolos e bebidas, e a medicina popular a usa há séculos. Comer jatobá é perceber que existem frutas que não foram feitas para o prazer imediato, mas para a sobrevivência longa, e que isso, no fim, é a forma mais profunda de generosidade que uma planta pode ter. Ameixa da Caatinga. O nome engana, e propositalmente. A ameixa da Caatinga não tem nada a ver com a ameixa europeia. É uma fruta nativa, de casca fina e coloração que vai do verde ao roxo avermelhado quando no ponto certo, com um brilho natural que a faz parecer envernizada. Ela cresce em arbustos espinhosos que praticamente escondem os frutos entre as folhas, como se a planta soubesse que está guardando algo precioso. A polpa é firme e suculenta, com uma doçura intensa equilibrada por uma acidez vibrante que aparece logo depois. Tem um sabor que lembra ameixa vermelha misturada com ciruela mexicana, frutas que você talvez conheça por fotos, mas que nunca imaginou existir em versão nordestina. Quem encontra um arbusto de ameixa da Caatinga carregado costuma sentar do lado e não ir embora enquanto ainda há fruta no galho. Jurubeba. A jurubeba divide opiniões desde sempre. É uma planta medicinal famosa no Nordeste, usada para o fígado, para a digestão, para curar os excessos da festa, como dizem os mais velhos. Mas ela também produz frutos pequenos, esféricos, verdes ou amarelos, que parecem pimentões em miniatura e crescem em arbustos com folhas levemente peludas e flores roxas delicadas. O sabor é amargo de forma decidida. Não é um amargo suave ou interessante, é intenso, persistente, que fica na boca por minutos e que, a princípio, parece um engano da natureza. Mas é exatamente esse amargor que tem valor. Quem aprende a preparar a jurubeba em conserva, em licor ou em xarope transforma esse sabor extremo em algo complexo e sofisticado. É a fruta que exige o maior esforço de adaptação e que recompensa com a maior profundidade de sabor. Não é para todo mundo, mas quem aprende a gostar, nunca mais esquece. Maracujá da Caatinga. Você conhece o maracujá azedo das polpas e sucos. Mas o maracujá da Caatinga é uma espécie diferente, selvagem, que cresce como trepadeira nos arbustos secos e apresenta flores com uma beleza quase escandalosa. Pétalas brancas com filamentos roxos e azuis que parecem ter sido pintadas à mão. O fruto é menor do que o maracujá comercial, com uma casca que vai do verde escuro ao amarelo alaranjado, e fica escondido no meio da vegetação como se não quisesse ser encontrado. A polpa é mais escura e densa do que a do maracujá comum, com um sabor que é simultaneamente mais doce e mais complexo. A acidez está lá, mas recuada, deixando espaço para notas que lembram flor de maracujá fresca, mel silvestre e algo levemente resinoso que vem da própria planta.
Quem bebe um suco de maracujá da caatinga sem açúcar sente cada camada desse sabor em sequência, como se a fruta estivesse se apresentando aos poucos, sem pressa. Bacupari. O bacupari é pequeno, amarelo-ouro quando maduro, com uma casca fina e levemente gomosa que solta um líquido branco leitoso quando você aperta. Ele cresce em árvores de médio porte que aparecem tanto na caatinga úmida quanto nas margens de rios do interior nordestino, e sua presença é tão discreta que a maioria das pessoas passa a vida sem notar que está rodeada por ele. Por dentro, a polpa é translúcida, gelatinosa, envolvendo sementes grandes com uma camada fina mas absolutamente extraordinária de sabor. É doce com uma acidez equilibrada, com uma cremosidade que não existe em nenhuma outra fruta nativa do Brasil. Tem um aroma suave de flor, uma textura que derrete antes mesmo de você perceber que estava mastigando, e um sabor que fica na memória como aquelas experiências que você tenta descrever para alguém e percebe que as palavras não chegam nem perto. O bacupari é o segredo mais bem guardado do Nordeste, e agora você sabe que ele existe. Agora é com você. Qual dessas frutas você nunca imaginou que existia? Qual você teria coragem de provar agora mesmo? Deixa nos comentários, e nos vemos no próximo vídeo.